Pro vai fazer uma resumida e explicar o conteúdo do capítulo 1 no vídeo de hoje, ok? Então, o nosso capítulo 1 de matemática, ele traz a ideia de medida, ordem, código e contagem. E o que seria isso para a gente relembrar? A medida significa o que a gente consegue pesar, medir. Então, por exemplo, a gente usa quilo, a gente usa centímetro. Então, na nossa apostila, ele traz um homem se pesando na balança. Aquilo é uma medida. A ordem, ela traz a ideia de números ordinais. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Então, a gente usa a ordem, por exemplo, um ranking, primeiro, segundo, terceiro lugar. A gente usa também em capítulos. Então, quando a professora fala assim, primeiro capítulo, segundo capítulo. Isso, então, é a ordem, que é o que vem primeiro, por exemplo. O código é aquele que a professora disse em sala de aula como se fosse o único. Então, na apostila, ele traz o exemplo de uma carta com um código postal. Aquele código postal, só aquela pessoa tem aquele código. Então, por exemplo, o código de barras do mercado. Quando nós pegamos alguma mercadoria e levamos até o caixa, a moça capta aquele código de barras e automaticamente aquela mercadoria vai para o computador. Então, o código é algo único, que só aquilo terá aquele código. Então, por exemplo, as placas do carro. É um código, pois cada carro possui uma placa. E a contagem, ela traz a ideia de quantidade. Então, o livro também nos traz o exemplo da amarelinha. Para a gente sair da terra e chegar no céu, nós precisamos contar, então é a quantidade, até 10. Então, significa a contagem. Então, por exemplo, em uma caixa de palitos de dente tem 50 unidades. Os 50 unidades significa a contagem, pois se a gente jogar todos os palitos de dente na mesa e sair contando um por um, a gente vai contar a sequência numérica do 1 até o 50. Um pouquinho mais pra frente ele também traz os números ordinais, que é o que a Pro falou, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e assim sucessivamente. E traz e recapitula a ideia do material dourado, que é a centena, a placa, que vale 100. Então, as centenas exatas é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Essas são as centenas exatas da placa. A barra significa dezena, então é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E a unidade, que é o cubinho, significa a unidade solta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E por último, o milhar. O milhar significa, então, o bloco maior, que significa 1000. Então, os milhares exatos, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 e 9000. Nós vimos também nesse primeiro capítulo a composição e decomposição do número. Então, para a gente compor o número, a gente utiliza do material dourado as seguintes expressões: 6 dezenas mais 3 unidades é igual. Então, nós precisamos, nós pensando, deixa eu passar para cá para conseguir escrever. Nós pensamos em 6 dezenas. 6 dezenas, então, 6 dezenas, 60. 60, o mais 3 unidades. 3 unidades é igual a 3. 60 mais 3 é igual a 63.
também acontece, a Pro pegou um número maior pra gente conseguir entender. Então, ó, 1 milhar. 1 milhar, então, é igual a 1000. Então, 1000 mais 7 centenas. A centena, então, é a placa. Se centena é 100, 7 é 700. Mais 700, mais 5 dezenas. Dezenas vem do quê? De 10. Então, 5 é igual a 50. Mais 50, mais 2 unidades. Então, o 2 é o solto. Quando a gente faz a soma, então, 1000 mais 700, 1700 mais 50, 1750 mais 2, 1752. A gente pode fazer tanto desse jeito, quanto fazer como se usando o quadro de ordens ou ábaco. Então, por exemplo, 1, 7, 7. A Pro vai fazendo aqui. Então, se eu quero montar o número, 1 milhar mais 7 centenas mais 5 dezenas mais 2 unidades. Então, 1, 7, 5, 2. Deu a mesma coisa se vocês também quiserem fazer desse jeito. A gente também consegue encontrar o resultado do número. Então, aqui embaixo, a Pro também trouxe assim, pra gente conseguir relembrar o quadro de ordens e o ábaco. No quadro de ordens, é exatamente isso que acontece. A gente separa, então, 2 milhares, 2, 7 centenas, 7, 3 dezenas, 3, 8 unidades, 8 unidades, 8. Então, 2.738. Esse mesmo número expressado no ábaco, a gente vai apenas colocar os feijõezinhos que o ábaco trouxe em cada fileira. Então, na fileira do 1 e o M, a gente coloca quantos? 2 milhares. Então, 2 pinos. Na fileira da centena, colocamos 7 pininhos. Na dezena, 3. E na unidade, 8. Entenderam? Então, na casa de vocês, vocês vão fazer no caderno números para treinar e ver se existe alguma dúvida quanto a esse assunto, combinado? Então, vocês fazem o mesmo número aqui no quadro de ordens e o mesmo número no ábaco de pinos, combinado? Também vimos na apostila e revemos, né? Porque o primeiro capítulo e o segundo capítulo da apostila é uma revisão do que a gente aprendeu. Então, ó, o primeiro é menor que e o segundo maior que. Então, lembra que a Pro falou da boca do jacaré? Quando essa boquinha tiver em primeiro lugar, fechadinha, significa que o número é menor, porque tá vendo que aqui é menor do que aqui? Então, está pequeno, menor que. E quando a boca é grande de início, ó, olha o tamanho que tá, é maior que. Compreenderam? Então, ó, a boca para o número que tiver virado, ela significa, a gente precisa ver aqui aonde que tá a boquinha. Então, se a boquinha tá fechada em primeiro lugar, ela tá falando que é menor que o número do outro lado. Já, se a boquinha estiver virada para o número inicial, significa que aquele número é o maior. Então, um exemplo que a Pro dá aqui para vocês é 80, aí a gente coloca um tracinho, 98 e 98, 80. O mesmo número em ordens diferentes. Então, o que a gente faz? 80, ele é menor que 98 ou maior que 98? 80 é menor que 98. Então, a gente tem que colocar a boquinha menorzinha para o 80. Então, ó, a boquinha e o maior para o 98. E 98 é maior que ou menor que 80?
98 é maior que 80. Então, a gente coloca a boca pro 80 e a bocona grande pro 98. Entenderam? Aqui também, mais para baixo, nós vemos a ordem crescente e a ordem decrescente. A ordem crescente é do menor para o maior a contagem. Então, por exemplo, o exercício está lá. Coloquem os números de 1 a 10 em ordem crescente. O que a gente vai fazer? A gente vai começar do menor número, então, que é o 1, até o 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ordem crescente. Já a ordem decrescente, então, tipo assim, a gente lembra que a Pro falou assim, que crescente cresce e decrescente diminui. Então, decrescente, ele tá descendo, por exemplo. Então, ele tá decrescendo. Então, por exemplo, maior para o menor. Então, o mesmo número do 1 ao 10, a gente vai ter que colocar em ordem decrescente. Então, a gente vai ter que colocar o maior número, que é o 10, para o menor, que é o 1. Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ordem decrescente. E por último, nesse primeiro capítulo, que será o vídeo de hoje, nós vimos a tabela de dupla entrada. Para que ela existe? Para facilitar a compreensão. Então, ela é separada em 4 itens. Ou, na verdade, se a gente contar o total, vai ser separada por 5. Então, por exemplo, que a gente viu no exercício da apostila. Vimos que a menina iria fazer uma festa e ela fez uma tabela de pessoas que falaram para ela que iriam estar presentes e pessoas que falaram que não iriam estar presentes, que estariam ausentes. E aí ela separou em meninas e meninos. Então, na apostila, no livro, ele traz pra gente que na lista dela, 5 meninas estariam presentes e 7 meninos estariam presentes. Ausentes, 3 meninas estariam ausentes e 2 meninos estariam ausentes. A soma disso, total, então, presentes, tanto meninas, tanto quanto meninos, seria 12. E ausentes, tanto meninas quanto meninos, 5. Porque 5 mais 7, 12. 3 mais 2, 5. Outro exemplo que a apostila dá também, que vocês podem abrir na página, é o exemplo da turma que divide em vôlei e basquete. Então, é a mesma tabela de dupla. Então, a gente, em vez do presente e ausente, está escrito vôlei e basquete. E aqui no meninos e meninas, pode estar escrito tanto meninos e meninas que irão para vôlei ou basquete. Pode estar exemplificando em turmas. Então, por exemplo, vôlei e basquete, segundo ano e terceiro ano. Ou em vários momentos da nossa vida, a gente usa essa tabela. Então, por exemplo, que foi o exemplo que a Pro falou para vocês. A diretora vai querer saber quantas crianças do jardim do segundo ano e do terceiro ano fazem balé ou capoeira. Aqui, no presentes, ela vai colocar balé. No ausentes, capoeira. Então, vai mudar essa tabela. Vai ser capoeira e balé. Balé e capoeira, né? Perdão. E aí, aqui, a diretora vai colocar segundo e terceiro ano. No segundo, no balé, ela vai colocar quantas pessoas. Na capoeira, quantas pessoas. No terceiro, quantas pessoas fazem balé. E na capoeira, quantas pessoas fazem capoeira. No total, ela vai somar e aí ela também terá a quantidade de capoeira e balé.
Entenderam? Então, no vídeo de hoje é basicamente isso. Eu peço que vocês revejam os exercícios da apostila. Se tiver alguma dúvida, refaça no caderno e me mande em qualquer situação, combinado? Também pode escrever qualquer dúvida ou qualquer observação, comentário, pra gente interagir aqui nos comentários do YouTube, tá? Então, ó, um beijo e até amanhã.